Bom dia. Quero, em nome da Associação dos Criadores e Preservadores de Aves da Raça Mura do Estado de Sergipe, agradecer por esta casa nos conceder a oportunidade de poder desmistificar o olhar preconceituoso que existe contra os criadores das aves combatentes e tentar tirar qualquer dúvida que paire sobre o PL 808 de 2021, de autoria do vereador Marcondes Hipólito. Acredite, hoje esta casa registra o seu nome nos anais da história e faz algo grandioso para os galistas brasileiros, sergipanos e principalmente aos criadores riachuelenses. Quero agradecer ao presidente desta casa, o vereador Clécio Carlos, por acatar a demanda dos criadores, como também ao vereador Marcondes Hipólito por abraçar a ideia deste público que tem uma importância e um significado neste município. Quero agradecer também ao vereador Isley por ter feito o requerimento. Não poderia, em momento algum, esquecer do Bruno, que foi um grande mediador para que isso pudesse acontecer, e pedir ao representante do Executivo, o prefeito Peterson Dantas, de que olhe para esse projeto com carinho, porque atende a uma demanda de um público que existe, ainda que lutando contra todo esse preconceito que paira sobre esta comunidade. Não poderia deixar de agradecer a todo o público presente nesta sessão, aos que nos assistem através das redes sociais, e, em particular, aos galistas, criadores e preservadores das aves combatentes. São vocês que representam o combustível que nos mantém motivados a continuar caminhando na defesa pela proteção e manutenção das aves combatentes. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Luiz Alberto, eu sou graduado em Pedagogia com habilitação em Educação Infantil, sou especialista em Direito Educacional, um criador, preservador e seguidor do manejo ecológico no tocante às aves combatentes. Eu quero iniciar esta apresentação citando Provérbios 10, 25. Quando vem o furacão, o injusto desaparece, mas o justo permanece firme para sempre. Este, senhores, é um momento importantíssimo para que possamos lançar luz sobre o galismo, demonstrando a esta casa e ao público que nos assiste pelas redes sociais e aqui presente, a força, a importância, o valor e a segurança jurídica que protege a preservação, a manutenção e o manejo dessa espécie. O que a gente precisa é de espaços iguais a este que vocês nos concedem para a gente desmistificar esse olhar preconceituoso. Antes de iniciar o amparo legal dentro do universo jurídico, eu quero fazer um breve apanhado histórico para contextualizar essa espécie dentro da nossa história. Os primeiros registros, presidente, desse animal data de aproximadamente 5.500 anos. E esses registros eles estão guardados em produções, tanto na arqueologia quanto na história. Para demonstrar que não se trata de ilações, é fato concreto, a civilização do Indo, onde hoje está ali localizado o Paquistão, tem estudos arqueológicos que tratam de 3.300 a 1.300 anos antes de Cristo a existência dessas espécies. Existe um fato também importante que a gente precisa trazer à tona para demonstrar o quanto esse animal está presente nas relações com nós, em particular o povo brasileiro. Em 1503, Gonçalo Coelho, fazendo um levantamento da costa litoral brasileira, aportou na Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro. E lá ele deixou várias espécies de aves combatentes. Isso está em um livro de um estudioso do galismo, Francisco Elias, e em uma carta de Pero Vaz de Caminha, endereçada ao rei Dom Manuel de Portugal, o Venturoso, que registra a relação de espanto do nativo brasileiro, o índio, quando foi presenteado com um exemplar desses animais. Isso denota o quanto é antiga a relação de nós brasileiros com esses animais. Esse registro ele se baseia em quê?
A história comprova que esses animais tinham duas finalidades quando faziam parte das grandes navegações. Uma, fonte de alimento. Por ser um animal rústico, resistente, ele resistia às viagens em alto mar por vários meses. Então, era fonte de alimento por ser um animal rústico, resistente e, ao mesmo tempo, fonte de entretenimento, porque as viagens eram longas e, com certeza, estressantes. Então, os marinheiros utilizavam esses animais nos convéis para a prática do combate, o que não é solicitado hoje nesse projeto do Marcondes, mas é apenas um relato, um fato histórico, para que vocês compreendam há quanto tempo esse animal está presente nas relações com nós seres humanos. Senhores, o amparo legal que assegura e dá fundamentação ao PL 808, de autoria do Marcondes Hipólito, ele traz como sustentação a Constituição Federal. A Constituição Federal, no título 2º dos Direitos e Garantias Fundamentais, em particular o capítulo 1º, que trata dos direitos e deveres fundamentais, ele apresenta o artigo 5º. E o que é que o artigo 5º da Constituição fala? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade, a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos termos seguintes. Aí eu destaco no artigo 5º alguns incisos para fundamentar o PL do vereador Marcondes Hipólito. O que é que trata o inciso 2º do artigo 5º da Constituição? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Senhores, não existe no Brasil nenhuma lei que criminalize a criação das aves combatentes. Por isso, não existe ilegalidade em pleitear que o município, cumprindo o que preconiza a Constituição, assegure a manutenção, a criação desses animais no município de Riachuelo. Ainda no artigo 5º da Constituição brasileira, o inciso 39 diz o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Quando o vereador apresenta esse PL nessa casa para resguardar o direito do criador, ele está olhando para esse inciso, que no passado não era seguido pelos órgãos de fiscalização e controle, que adentravam os criatórios, levavam os animais e penalizavam o criador, ainda que a Constituição e algumas leis assegurem aos mesmos o direito à manutenção dos animais. Então isso é para demonstrar que o projeto ele está bem fundamentado, ele não é inconstitucional, ele não onera o executivo. Então eu acredito que o prefeito irá com certeza ouvir a voz de vocês e sancionar esse PL. Ainda na Constituição, o que é que traz o inciso 54 do artigo 5º da Constituição? Ninguém será privado da sua liberdade e dos seus bens sem o devido processo legal. O que o PL 808 desta casa propõe é resguardar o que está na Constituição. Ou seja, a ave combatente do vereador Isley, de Luiz Alberto, é um patrimônio. E a Constituição diz que você não pode ser retirado de você os seus bens sem o devido processo legal. Então, o que vocês estão fazendo aqui é apenas ratificando o que está bem fundamentado na nossa Carta Magna. Eu vou sair do artigo 5º e vou dar um pulinho para o artigo 215 e lembrar da sua fala. Fiquei muito feliz por estar ali sentado e ouvir, não só de você, mas de toda essa casa. Eu percebi que existe uma sintonia entre vocês, vereadores. Fico feliz pela preocupação do vereador em ter o zelo com o fornecimento de medicações para a comunidade, mas a minha felicidade maior foi ouvir de você uma preocupação na manutenção dos traços culturais do povo riachuelense. Quando você assegura a continuidade das manifestações culturais de matrizes africanas, você me fez lembrar que no passado, ser proprietário de um centro de umbanda era perseguido pela polícia. Ser um capoeirista era ser perseguido pelos órgãos de fiscalização. E hoje, em detrimento de pessoas que preservam uma postura como essa sua, Marcondes, a gente percebe que esse povo passa a ter voz, vez e espaço. É o que nós almejamos para os criadores das aves combatentes. Que tenhamos consciência de que existe um lugar para o galista, nos identificamos com essa manifestação cultural que está assegurada na Constituição
iremos resistir, como no passado os umbandistas, os capoeiristas, nós, criadores das aves combatentes, também iremos resistir. O que é que traz a Constituição Federal no artigo 215? O Estado, prestem atenção, vereadores, aos verbos. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e as difusões das manifestações culturais. É o que vocês estão fazendo quando asseguram o direito às religiões de matrizes africanas e quando asseguram um projeto de lei nesse município para assegurar o direito dos criadores das aves combatentes. Ainda no artigo 215 da Constituição Federal, o que é que traz o parágrafo 1º? O Estado protegerá as manifestações das culturas indígenas e afro-brasileiras e das outras que façam parte do processo civilizatório nacional. O Constituinte aqui ele é bastante feliz, por quê? Porque ele assegura a qualquer cidadão brasileiro, ainda que não tenha a sua expressão ou manifestação cultural catalogada, mas que ela faça parte de um processo civilizatório, seja no município ou no país como um todo, deve ser resguardado. E é o que nós estamos buscando, assegurar aos criadores das aves combatentes, como hoje foi assegurado às religiões de matrizes africanas, a exemplo do julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a questão do sacrifício dos animais em liturgias, que aquilo ali não se caracteriza violência ou barbaridade, porque existe um significado simbólico que através do processo litúrgico tem um significado muito maior do que o que muitos que demonizam essa prática enxergam como crueldade ou barbaridade. Senhores, ainda na Constituição Federal, para fundamentar o PL 808 do vereador Marcondes Hipólito, eu trago o artigo 225. Esse artigo da Constituição, ele trata única e exclusivamente sobre as questões do meio ambiente. E o que é que traz o artigo 225 da Constituição? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o direito de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Aí eu destaco no artigo 225 o inciso 2º da Constituição. O que é que ele diz? Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético. Senhores, o que vocês estão buscando quando ratifica o que já é posto a nível federal nesta casa é apenas preservar o que está na Constituição, destacando o inciso 2º que pede o quê? A preservação da integridade do patrimônio genético. A nossa ave, como eu mencionei no início da minha fala, ela traz um registro histórico de 1503, ou seja, 3 anos depois da nossa descoberta. Isso para demonstrar o quanto está presente na nossa cultura. Então, o inciso 2º apenas pede aos senhores que, através de uma lei municipal, assegure o que está na Constituição. Eu destaco um inciso que é muito utilizado por aqueles que nos demonizam, que vê nos criadores bárbaros e cruéis. O inciso 7º do artigo 225 da Constituição, o que é que ele diz? Proteger a fauna e a flora, vedados na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção da espécie ou submetam os animais à crueldade. Senhores, esse inciso é um dos que mais representa o criador da ave combatente, porque o que nós não queremos é que a espécie entre em extinção. O que nós estamos fazendo é assegurando a manutenção dessa espécie. E hoje usurpamos uma função que devia ser do Estado, que a Constituição diz que é dever do poder público. Mas não existe nenhuma política governamental de proteção a essas aves. O que existe é uma luta incansável dos criadores em criar leis ou portarias que venham a proteger, mas não existe nenhuma medida governamental com o intuito de olhar para esse animal com o olhar que a Constituição assegura. A Constituição Federal ainda traz no artigo 23 da Constituição, que é competência comum da União, dos Estados e do município, legislar, e eu destaquei o inciso 7º, sobre floresta,
fauna e flora. Então, se alguém questionar que esse projeto devia ser tratado em esfera estadual ou federal, a gente informa que já existe. O Estado de Sergipe produziu a Lei 8.657, que dispõe sobre a criação, preservação, manejo, feiras e exposições desse animal. Mas a Constituição diz que o município de Riachuelo ele também pode legislar sobre questões de floresta, fauna ou flora. E essa ave, enquanto pertencente a um criador do município, essa casa tem a incumbência, sim, de legislar, de regulamentar, de proteger, de preservar, porque representa. Eu tenho certeza. Quando eu entrei aqui, logo cedo, a primeira coisa que eu ouvi foi um galo cantar aqui no fundo, umas 3 vezes. Isso para demonstrar que é um animal presente em todos os municípios do estado de Sergipe e eu acredito que no Brasil. O que a gente precisa é apresentar o galismo para a sociedade por um prisma diferente, que revele a importância do galismo como contribuição para o agronegócio, porque a gente compra ração, medicação, a tela para um galinheiro, a construção civil ganha porque todo mundo constrói seus criatórios, existe uma participação importante no lucro, existe uma busca por inserir esse animal no universo acadêmico com produção específica, porque hoje a vaca de leite, o cavalo de vaquejada, o quarto de milha, eles têm profissionais que se dedicam a estudar sobre essas espécies. Mas na nossa ave combatente não existe um pesquisador específico. Por quê? Porque esteve o tempo inteiro à margem da sociedade. Eu vou encerrar para não me prolongar, já que o tempo é o mesmo dos vereadores, e eu irei permanecer para que vocês tirem dúvida. Eu vou finalizar com um pensamento, com um provérbio, com uma citação de Isaías 40:31. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, e andam e não se cansam. Este é um dos pensamentos que revela a postura da Associação Sergipana dos Criadores das Aves Combatentes. Não iremos desistir daquilo que a gente acredita, e a renovação vem no poder que Deus nos concede e na força que vocês, criadores, nos assegura quando se faz presente como vocês estão aqui no dia de hoje. Agradeço a esta casa pela oportunidade e me coloco à disposição para dirimir qualquer eventual dúvida. Senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem, existem 2 preocupações minhas com relação a esse projeto. Todos sabem que a lei diz, a lei proíbe briga de galo, como é dito popularmente, né? E a minha preocupação é justamente a seguinte, e eu quero ouvir da boca do senhor, que é o presidente da Associação Estadual. Isso. Eu quero ouvir da boca do senhor se esse projeto tem algo a ver com isso. Parece-me que não, mas eu quero ouvir, faço questão de ouvir. E segundo, acredito que a associação deve ter um endereço em Aracaju, não sei, e estatuto, esses detalhes. Eu quero saber em Riachuelo, em esse projeto sendo aprovado, qual é o pensamento de se criar o estatuto para Riachuelo, o endereço onde vai funcionar, e o senhor me deu uma explicação com relação a isso. Qual o nome do senhor? Urbano. Urbano, veja só. Não existe no Brasil nenhuma lei que criminalize os combates. Veja como é contraditório a nossa legislação. O projeto, de fato, ele não trata sobre o combate. Eu estou apenas dando um fato, uma informação ao senhor. Não existe no Brasil, eu desafio qualquer jurista a provar e apresentar uma lei que diga que é crime o combate das aves. O senhor vê como é contraditório. Agora, o que é que o projeto aqui do município assegura? A criação, a preservação e manejo, porque está baseado em uma portaria federal de número 1998 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. É a autoridade no Brasil competente a tratar de questões de saúde animal e qualquer outro direcionamento. Esse projeto, ele tenta preservar uma espécie, como eu mencionei, dentro do que a Constituição assegura. Em Riachuelo, em momento algum, o projeto vai assegurar a prática do combate. Ela é considerada em nosso país, ainda que não exista uma lei, como algo ilegal. Usando como analogia o artigo 32 da Lei 9.605, que trata dos crimes ambientais. O que a gente está propondo no município vai na contramão da prática do combate. Isso é um debate a nível nacional. A nossa associação, ela tem sede, sim,
fica na rua Álvaro da Silveira de Brito, número 145, sala 3, no Médici, em Aracaju. Porque não existe a necessidade de criar uma representatividade da associação em Riachuelo. Porque a nossa associação ela é estadual. Foi registrada, tem escritório de contabilidade, temos uma assessoria jurídica e não somos uma entidade de faz de conta. A prova que não somos é que hoje Riachuelo se torna a 9ª cidade do estado de Sergipe tenho certeza que vocês irão concordar, ratificar esse PL. Então, nós temos Telha, Sede de São João, Propriá, Laranjeira, São Cristóvão, Nossa Senhora Aparecida, e hoje estamos aqui buscando demonstrar que essa entidade ela luta para preservar características que são típicas do povo brasileiro. Como eu mencionei, a Umbanda, o Candomblé, o galismo ele tem uma expressão marcante, ele atende a uma necessidade social e a gente tem que levar em consideração que o nosso país, ele é segundo o preâmbulo da Constituição, é um povo que pertence a uma comunidade plural e multicultural. E os conceitos que a gente pode tirar do pluralismo é o quê? É essa divergência de valores que se mantém em equilíbrio, seguindo o que preconiza uma Constituição. Então, todo povo, toda cultura, toda manifestação deve ser protegida, porque é nessa diversidade de culturas que o novo se constrói e que o nosso tecido social se faz presente. Eu espero que eu tenha tirado a sua dúvida. Veja, eu trabalho como oficial de justiça há 38 anos, não é 38 dias. E pode até, como o senhor, não vou dizer, desacreditar na sua palavra não, pode até não existir lei específica proibindo o combate, mas não tem um juiz que aceite o combate da luta de briga de galo. Já cansei de sair orientado pelo juiz para ir em tal lugar, porque está tendo uma rinha de galo e tal, e é proibido. Mas, tudo bem. Urbano, o senhor está correto, e é isso que a gente quer. Ocupando esses espaços, demonstrar para o judiciário, e em particular uma figura que é muito cruel com os criadores das atos combatentes, que é o Ministério Público. Porque é o seguinte, na maioria das vezes, falta de informação, o criador, ele prefere fazer um acordo judicial proposto pelo Ministério Público. E quando ele faz esse acordo, ele reconhece a culpa. E o que a gente está querendo, enquanto presidente da associação, é desmistificar isso e tentar demonstrar ao próprio Ministério Público de que em algumas eventualidades, eu não falo sobre o combate, eu quero que deixe bem claro, até porque nossa fala está sendo gravada e eu não tenho receio nenhum de ser convidado pelo Judiciário, pelo Ministério Público, para também desmistificar. Porque a gente está levando essa bandeira com vontade. Na 10ª Promotoria do Meio Ambiente em Aracaju, com o doutor Eduardo Matos, nós já tivemos uma audiência pública. E ele percebeu que existe um desrespeito no tocante à legislação que assegura a preservação dessas espécies. Agora, o preconceito do passado, que se mantinha, ainda alimenta no Ministério Público essa postura um tanto quanto radical. Nós temos uma audiência agora no dia 23 de novembro e nós não iremos fazer acordo. Por quê? Porque se trata de um criatório e a gente tem que desmistificar. Existe uma diferença muito grande entre o local de criação e o local de realização de eventos. Agora, se o criador, por insegurança, aceita o que o Ministério Público solicita ao juiz, fica, claro, qualquer pesquisador que for fazer um levantamento vai perceber que o judiciário nunca levou em consideração. Mas o que a gente quer é isso, é demonstrar ao judiciário que existe uma diferença entre criação e espaço para seleção de reprodutores. E que os galistas hoje, aqueles que estão associados, têm na associação uma voz em defesa dos criadores, em qualquer ambiente. A gente não vai deixar, não vai se furtar de tentar apresentar no judiciário a legalidade que existe na criação, preservação e manejo. Me permitam só mais uma informação. Existe uma DPF 640, arguição de descumprimento de preceito fundamental, mobilizado pelo PROS, e a Suprema Corte se manifestou favorável aos galistas e impediu no Brasil, no dia 10 de novembro de 2021, em audiência plenária, o sacrifício desses animais, que no passado eram levados pela polícia e sacrificados. E não existe, o que é que a Constituição diz? Você não pode, em momento algum, retirar a propriedade de alguém sem o devido processo legal. Isso para demonstrar o quanto fomos, no passado, marginalizados. E a gente quer, de fato, encontrar pessoas como vocês que abram esse espaço para que a gente apresente o galismo por um outro prisma,
que é o prisma da legalidade e da necessidade da manutenção de uma expressão cultural que é viva e presente em nossa comunidade. Mais alguém? Senhor presidente, pela ordem. Só para agradecer a explanação bem rica de conhecimento, não só para os edis aqui, como para todos os assistentes. Hoje nós estamos aqui com uma audiência muito boa. E quando o senhor falou aí, em relação à PL, e sobre a questão dos preconceitos, a gente tem, desde quando eu entrei aqui nessa casa, desde 2004, buscado quebrar vários paradigmas preconceituosos que existem na sociedade riachuelense e no nosso parlamento. E no dia 19 de outubro é comemorado aqui o Dia do Povo de Terreiro e de Matrizes Africanas, no qual estava ontem o vereador Berg e o vereador Marcel, que até fiquei surpreso. A gente acha que as pessoas lá fora não estão sabendo o que acontece aqui. E a diretora da Escola do Legislativo tocou nesse assunto de uma lei que existia no município de Riachuelo para comemorar o Dia do Povo de Terreiros e de Matrizes Africanas. Por quê? Tem Dia do Evangélico, Dia do Católico e o Dia do Terreiro, de pessoas de terreiro e de matrizes africanas. Existiam esses preconceitos sociais. Entendeu? As pessoas não quando viam uma pessoa que é do candomblé, buscavam até se benzer. A mesma coisa nós estamos hoje aqui buscando quebrar esse paradigma da questão do manejo do galo mouro. A gente tem essa questão na mente já, desde menino, que é a briga de galo. É briga de galo e é ruim. E aquilo ali é ruim. E a gente vê ainda aqui nas redes sociais pessoas se manifestarem de formas até grosseira pela falta de entendimento, não é que a pessoa seja ignorante, é grosseira pela falta de entendimento. E Vossa Excelência vem aqui a essa casa deixar a gente bem tranquilo em relação a essa votação, porque nós estamos no caminho certo. Não é para fazer o que eu quero, é o que aquela criança que está ali, representada pelo seu pai, que tem isso como seu esporte. Tem isso como uma valorização pessoal e principalmente emocional. Eu estou satisfeitíssimo e agradeço toda a sua explanação e a atenção que você teve aqui nessa casa. Obrigado. É questão de ordem. Justamente, vereador, foi bom o senhor vir dar esse esclarecimento, mas foi bom também José Berg, como o senhor Urbano Moreira, né? De querer ter essas dúvidas, porque justamente, Marcondes, a preocupação é essa mesmo, né? Da população entender que a gente aqui está liberando briga de galo aí em qualquer canto que seja, tá entendendo? E com mais a explicação dele não é totalmente diferente, né? Eu só queria deixar registrado que a nossa preocupação, tanto como do vereador Rosenberg como do vereador Urbano, e também minha, era sobre isso aí, né? Para você dar uns esclarecimentos e para dizer à população que a gente aqui não está liberando a briga de galo. Tá entendendo? Foi importante o senhor ter vindo aqui. Estava aqui já levantando a mão aqui desde antes do vereador Marcondes, então me permita questão de ordem, vereador Ronaldo. Daqui a pouco o senhor. Foi muito boa a explanação. Eu quero aqui deixar bem claro, em alto e bom som, e que fique registrado, que eu jamais votaria na liberação da rinha de gado, da briga de gado, para ir para maus trato de todo e qualquer animal. Eu tenho que comungar com o que foi colocado aqui pelo vereador Urbano, como ele mesmo falou, da própria experiência dele como oficial de justiça. Eu, sinceramente, desconheço que um juiz sequer, um promotor sequer, jamais pediria o que não tivesse em lei, que não tivesse determinada em lei. Né? O juiz está ali para interpretar e colocar em prática e executar a lei. Não é isso? E aí tem o senhor fez analogia com o artigo 32, né, da lei federal, né, que está aqui bem explanado no projeto de lei, né, porque eu estou, graças a Deus, bem solícito e bem confortável para discutir e analisar esse projeto. Primeiro porque antes nós sentamos, conversamos, nós analisamos, e depois porque nas leis superior a esta que vai ser discutido aqui, a este projeto que está sendo discutido aqui, nós estamos
vamos discutir e só temos... nossa atribuição é essa, é uma lei municipal, mas tem lei estadual e lei federal, e o projeto aqui apresentado pelo vereador Marcondes, como um acordo com Vossa Excelência, ele trata das leis, né, federais, que falam sobre a questão da proibição ou não de maus-tratos a animais e tal. O artigo 32, especificamente, ele vai dizer que praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, né? A pena e ainda diz que a pena será aumentada se houver a morte do animal, né? Em nenhum momento, e o nosso projeto aqui, o projeto do vereador Marcondes está tramitando nessa casa, ele coloca justamente essa lei, né, 9.605 como base. Eu observei que a lei 8.657 de 2020, que é do Estado de Sergipe também, que fala da criação, manejo e preservação da raça galo-mura, no seu artigo 5º também eles colocam que as sanções previstas na Lei Federal 9.605 de 12 de fevereiro de 98 devem ser aplicadas àqueles que infringir o disposto nessa lei. A gente vai estar aqui tramitando ainda nesta casa, está aí nas comissões, e pode haver alteração ainda. O único pedido que eu farei de uma emenda aditiva é que se coloque este artigo, tal como está na lei estadual, se coloque também na nossa lei municipal aqui. Quanto mais a gente deixar bem claro, a gente sabe que vossas excelências e os criadores né, os galistas sabem, como o senhor mesmo colocou, e eu coloquei na primeira reunião que nós tivemos, né, do preconceito que existe, e dos prós e dos contras. Tem gente que é a favor, tem gente que é favorável, tem gente que não entende, não interpreta, não procura saber. A gente, graças a Deus, interpreta e procura saber, e não temos nada contra a criação, preservação e conservação da raça, né? Eu até cheguei a colocar para o senhor e perguntar se no estatuto da associação tinha alguma punição, né, sobre aqueles galistas que, não como os senhores que estão aqui, que eu sei que os senhores conservam e tratam bem a raça, né, o galo, mas tem aqueles galistas que ultrapassam, né, os limites, né, e chegando, como o senhor mesmo colocou, quando algum galo é apreendido, né, não mais, por conta da ADPF que o senhor citou, né, mas as polícias, né, quem apreendia, saía sacrificando os animais. E infelizmente, né, tomara que essa prática venha ser acabada de vez, até dentro mesmo de alguns galistas que também, infelizmente, quando acontece, né, das suas exposições, também, no final, fazer isso também. Então, assim, o que a gente quer aqui é tratar, né, e colocar no papel o que vocês, como galistas, né, o que Vossa Excelência, como representante de uma associação, né, do Estado de Sergipe, estão querendo fazer para preservar e criar à vontade, né, sem preconceito, sem uma forma arbitrária de outros entes que cheguem, né, no determinado local, que vocês estejam manejando essas aves, não é isso? Mas que a gente deixe bem claro para a sociedade o que a gente está fazendo. Por isso que eu vi e observei que na lei estadual tinha esse artigo. Eu acho nada, apesar de já existir na lei estadual, né, e a nossa lei municipal não pode sobrepor a lei estadual, mas é bom que se coloque também na nossa legislação aqui municipal, para que fique mais claro ainda, para que aqueles pegarem a lei, se assim for aprovada, ver que tem mecanismo, sim, para fazer cumprir a lei estadual e a lei federal que já existe, no tocante aos maus-tratos dos animais. Muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Senhor Luiz Alberto, eu gostaria de parabenizar, agradecer a vossa explanação, que desde o primeiro momento em que sentamos com alguns vereadores, Vossa Excelência deixou bem claro a definição, o intuito desse projeto. Um projeto que vem como vejo cultural, na questão de cultura, a preservação, criação e manejo do galo-moura. Vossa Excelência, no seu início do seu pronunciamento, mostrou toda a história de onde começou a criação do galo-moura, que não é de agora. E o que eu vejo mais importante, Luiz, é que você deixou claro para todos que aqui ninguém está liberando briga de galo. Isso deixou bem claro aí para os ouvintes, para nós vereadores, aonde eu não tinha dúvida, Luiz Alberto. E o que eu vejo em você, pela sua coragem, é mostrar, quebrar
essa discriminação que vem há anos e há anos e há anos aos criadores de gado. Realmente você sabe que essa luta é árdua, não é fácil, mas o que nós estamos fazendo hoje aqui é se colocando ao lado de vocês, né, para um projeto que não é para briga, não é autorizando briga de galo, sim a preservação, criação e manejo. E eu achei também interessante sua fala, senhor presidente, quando Vossa Excelência, com todo o seu conhecimento, disse que está disposto a qualquer momento ao Ministério Público para que venha mostrar o outro lado que hoje é visto como discriminação, como é discriminado todos os criadores. Então, sua coragem é de tamanho admiração. Aos poucos não vai ser fácil, mas irá conquistando esse espaço. Um espaço aonde não deixará a criação do galo Moura ser extinta, não só em Riachuelo, no Brasil e no estado de Sergipe. Então, presidente, eu lhe agradeço, né, mais uma vez a vossa presença, dizer que voltarei consciente, tranquilo e bem confortável, porque Vossa Excelência citou aí vários parágrafos da Constituição Federal e Estadual. Então, só tenho lhe agradecer, dar os parabéns e dizer que eu tenho certeza que nesses EDs agora estão bem confortáveis, bem mais à vontade, para que possamos voltar e concluir esse projeto que foi apresentado pelo vereador Marcondes. Muito obrigado, presidente. Vereadores, eu vou começar respondendo por Marcondes Hipólito. Existe uma informação que diz que o desconhecimento ele gera decisões desarrazoadas. Quando você fala sobre uma lei municipal para resguardar o direito das manifestações de matrizes africanas, eu faço um salto no passado, vou ser um tanto quanto anacrônico. Galileu, por pensar diferente do que a igreja pensava na época, foi condenado. Giordano Bruno foi lançado na fogueira. Sócrates foi obrigado a tomar cicuta. E Jesus Cristo findou com os pregos em uma cruz no meio de 2 ladrões. Isso para demonstrar que a falta de conhecimento gera decisões desarrazoadas, para não usar um outro termo. A minha fala, eu sempre procuro basear ela na diplomacia. Eu não quero ser ofensivo, nem ao Ministério Público, nem ao Judiciário. A nossa intenção é ser informativo, é levar informação. E é o que eu estou tentando trazer para todas as casas legislativas que eu me faço presente. Rosenberg, você como operador do direito, sabe melhor do que eu sou apenas um especialista, mas com cunho na educação, mas existe um adágio no direito que diz que o direito só existe para aquele que não dorme. Então, o direito dos galistas estava adormecido até ontem, porque a partir de hoje a associação está tentando despertar aquelas pessoas para o entendimento de que existe uma legislação, existe uma segurança, mas ela só vai se fazer presente quando eles começarem a reivindicar. Você tem direito a um seguro DPVAT, mas se você não for buscar, você tem direito a uma aposentadoria, se você não for buscar, o governo não vai na sua casa lhe aposentar. A mesma coisa é a legislação que assegura a proteção dos galistas. Eles têm que ter consciência de que se não reivindicar os seus direitos, o juiz nunca vai dizer que ele tem. Até porque é basilar no direito. O juiz, ele é neutro. Ele deve ser imparcial. Então, o que a gente está buscando levar é essa segurança para esses criadores começarem a reivindicar. Eu quero fechar com um pensamentozinho rápido sobre a questão do direito. Você falou sobre a questão da agressividade e citou o artigo 32, é isso que eu digo. Nós estamos buscando a Universidade Federal, já conversamos com o doutor do Departamento de Sociologia, nós produzimos 2 obras literárias sobre o galismo. Por quê? Para que essa visão estigmatizada ela deixe de existir, é necessário que você ocupe espaços para levar informações e abra-se debates. Então veja, o artigo 32, quando ele fala sobre crueldade e maus-tratos, a gente tem que trazer o seguinte: o que é crueldade e maus-tratos? Para mim, a crueldade está quando existe a ação do homem sobre a vontade do animal. Os ambientalistas reivindicam qualquer manifestação. Hoje eles querem acabar até com cavalgada. Porque você vai no pasto, pega o cavalo, bota uma brida na boca, bota uma sela e é você que monta, não é ele que pede para ser montado. Por isso a Constituição traz no 215 a necessidade de manter as culturas.
se a tradição, se a vaquejada nesse município era algo que revelava as características de um povo, não é de uma hora para outra que você vai aceitar, sem apresentar o contraditório, que aquela prática existe. Eu usei um exemplo em Malhador. Em comunidades agrícolas, você precisa usar o cavalo na carroça, o jumento na carroça, para conduzir sua produção. Nós não estamos em Goiás para ter as escândias. Nós estamos em Riachuelo. Então aqui, o homem do campo não tem um caminhão, ele tem uma carroça. E aí, de uma hora para outra, você esquece que aquele homem tem aquela necessidade e vai aceitando que outros invadam. E é o que... Esqueci agora o nome do antropólogo. Darcy Ribeiro fala sobre a questão da aculturação. É você permitir que o cara venha de fora e destrua a sua cultura. A gente tem que reagir. Então, eu acredito que crueldade é quando existe a ingerência do homem. Nas aves combatentes, tem uma pesquisa da Universidade Federal da Paraíba que diz que a belicosidade dessas aves é uma característica natural. Eles nasceram para isso. E a única forma que existe de preservar essa espécie é preservando eles presos. Por isso que cada animal fica em uma gaiola, em separado. Porque depois que ele atinge a maturidade sexual, eles vão brigar, o homem querendo ou não. Então, assim, a gente precisa, de fato, abrir espaços para dialogar e mostrar que a natureza ela é muito superior e o homem não vai conseguir explicar tudo. Eu vou trazer um exemplo para vocês verem como a natureza ela é grandiosa. Para a manutenção da paca existir, é necessário que a fêmea passe pelo sacrifício de ter a sua vulva dilacerada no momento do coito. Porque o pênis da paca macho é cheio de espinho. Aí alguém vai dizer, mas que crueldade, vamos inseminar. A natureza está revelando que aquilo ali tem um significado, que aí eu me reporto a Marcondes novamente, que a falta de conhecimento do homem vai taxar de cruel, de bárbaros, que a gente precisa evoluir. Então, assim, o artigo 32 ele é bastante louvável, mas para algumas espécies e para outras é necessário abrir espaço. Gil Ru de Luna é um doutor em questão de meio ambiente e ele diz que um fenômeno natural jamais deve ser reprimido. Para que aquela espécie continue existindo, é necessário. Eu vou agora me reportar a Ronaldinho, não é isso? Me perdoe a intimidade, mas é o nome que me passaram. Você trouxe algo importante sobre a preservação das manifestações culturais. É necessário que eu fale aqui para vocês e para o público que nos assiste em casa. A ave combatente ela é tão presente na nossa cultura que o momento mais alto da liturgia católica homenageia esse animal. Por quê? A missa do galo que a gente celebra em Natal. Isso para demonstrar o quanto esse animal ele carrega uma mística, um valor litúrgico tão importante que a igreja usa a figura do galo como o quê? O anunciador do novo amanhecer. No passado, as igrejas utilizavam símbolos do galo nas suas torres, para demonstrar que aquele cidadão ali era o arauto, vigilante e vigador, protetor da noite profunda, e que quando você acordava pela manhã com o cantar de um galo, significava que Deus se comunicou com você, permitindo que ele anunciasse que você foi agraciado com mais um dia de vida. Então veja o quanto essa figura do galo, ela é rica na antropologia, na sociologia. Qual o mascote do Clube Atlético Mineiro? Galo forte e vingador. Isso se você for olhar na música, na poesia, na literatura, em tudo. Agora, o que a gente não pode permitir é que toda essa riqueza cultural amanhã deixe de existir, porque algumas pessoas buscam se colocar como padrão social e aniquilar o outro. Nosso país é uma coxa de retalho, onde cada retalho tem uma importância e um significado, desde que estejam todos costurados juntos. E é o que a gente busca fazer, é reservar um local ao galo. Existe uma fala de um imortal da Academia Brasileira de Letras, Ivanildo Bechara, onde ele diz que, ainda que exista uma espécie semelhante, por mais próximo que seja uma da outra, a gente não pode permitir que uma espécie deixe de existir, porque jamais o vizinho vai substituir o outro. Vou dar um exemplo, as cobras. A gente extrai da cobra o soro, que serve como antídoto. Mas o soro da coral é um, o soro da cascavel é outra. Então, na hora que você mantém todas as espécies, você mantém a riqueza que cada uma tem. Essa ave combatente ela é riquíssima e está sendo estudada agora na Universidade de Colômbia, em Nova York, nos Estados Unidos.
E uma das extensões da pesquisa é trazer para nós seres humanos o benefício da ave combatente. Esses animais, eles regeneram muito rápido suas feridas. Já pensou se a gente consegue trazer isso para o diabetes? Uma das doenças que mais mata no mundo. Então essa espécie ela tem um significado. O que a gente precisa? Seguir o que a Constituição determina. Proteger a integridade do patrimônio genético do nosso país. E essa ave é uma delas. Eu espero que eu tenha desmistificado um pouco e tenha sido claro para todos vocês. Tá bom, então. Obrigado pelas explicações, né? O pessoal tirando suas dúvidas, né? E a gente vai dar continuidade aqui aos trabalhos. Obrigado a todos e fico muito feliz por vocês, de fato, darem o significado que esta casa tem, mas hoje se fez presente. Casa do Povo.